Tô de volta, meu povo! Como é que vocês estão? 100%? Maravilha! Pessoal, agora nós vamos falar de uma partezinha que não é mais expressões numéricas com números racionais, que são aquelas partes de frações que são somadas, subtraídas, multiplicadas ou divididas. Lembrando a vocês que eu não estou explicando a matéria toda, estou tirando dúvidas que surgiu em sala de aula do 7º ano, beleza? Então vamos lá. Uma delas foi sobre a equação do primeiro grau. Queridos, eu tenho essa sentença aqui, eu coloquei esse esquemazinho para você perceber. Uma equação é igualdade, equação envolve letra. Essas equações que envolvem letras, ela pode ser considerada uma balança. Tem valores que estão antes do igual e tem valores que estão depois do igual. Valores antes do igual, primeiro membro. Valores depois do igual, segundo membro. O intuito de uma equação ou expressão algébrica, álgebra, letra, é encontrar o valor da variável, encontrar o valor da letra. E para eu encontrar o valor da letra, eu tenho que deixar ela sozinha. Eu tenho que separar ela, deixar ela sozinha em um dos membros. Pode ser tudo do lado esquerdo e só o x do lado direito, certo? Do meu lado direito. Ou pode ser tudo do lado direito e só o x do lado esquerdo. Você escolhe. Convencionalmente, a gente costuma deixar os números que têm letra do lado de lá, no primeiro membro, e os que não têm letra do lado de cá, no segundo membro. Tá, como é que funciona? Eu coloquei essa situação aqui que está em equilíbrio, é uma balança. E para resolver uma expressão algébrica ou equação do primeiro grau, eu tenho que deixar o x sozinho, passando quem não tem x para o outro lado. Mas eu não posso fazer isso quebrando o equilíbrio da balança. Por exemplo, se aqui tem 10 junto com x, eu tenho que tirar ele daqui. Se eu tiro 10 desse lado, eu tenho que tirar 10 do outro. Por quê? Para manter o equilíbrio. Se eu divido por 3 desse lado, eu tenho que dividir por 3 desse outro, para manter o equilíbrio. Lembrando que é sempre com a operação inversa. Como assim, professor? Olha só que coisa linda. Perceba que essa balança tem o segundo membro, que é 40 mais 2x, e tem o primeiro membro, que é 3x mais 10. Está em equilíbrio. Ela não está nem para um lado nem para o outro. Está equilibrado. Tá. O intuito é deixar o x sozinho. Para deixar o x sozinho, eu vou fazer as seguintes operações. Bom, no cálculo da expressão numérica, eu faço primeiro potência e raiz, depois multiplicação e divisão, depois soma e subtração. Para isolar o x, para deixar ele sozinho, eu vou fazer o inverso dessa ordem. Primeiro eu passo quem está somando e subtraindo, depois eu passo quem está multiplicando e dividindo. Eu inverto a ordem. Como assim, professor? Olha só, 3x mais 10, 40 mais 2x. E o que está aqui no meio, sinal de igual. Bom, primeiro, como eu falei, eu tenho que tirar esse 10 daqui. Mas para tirar esse 10 daqui, se ele está somando, eu vou subtrair 10 de um lado. Para a balança ficar em equilíbrio, tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro. Subtrair 10 de um lado e subtrair 10 do outro. Para que o senhor fez isso? Lembra que eu falei que na separação de termos eu tenho que fazer na ordem inversa? Primeiro soma e subtração, depois multiplicação e divisão. Então aqui primeiro é a soma. Está somando 10? Subtrai 10. Aí você vai cortar esse 10 com esse aqui. Maravilha. Ficou só o 3x antes da igualdade. Mas tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro. Nesse segundo membro inteiro, eu subtraio 10. 40 menos 10, 30. 30 mais 2x. Maravilha. Eu tenho x de um lado e tenho x do outro. Eu tenho que deixar x só de um lado. Então o que eu vou fazer? Você vai pegar o menor lado que tem x e vai subtrair ele. Subtrair quem, professor? Mais 2x. Para ele sumir daqui e ficar x só do outro lado, eu tenho que tirar 2x daqui. Tirei menos 2x. Por que você botou menos 2x? Porque esse lado está somando, o contrário da soma é subtração. 2x menos 2x. Sumiu. Mas tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Subtrair 2x daqui, subtrair 2x daqui. 3x menos os 2x dá 1x só. 3 coisas menos 2 coisas, uma coisa. 2x com 2x sumiu. O x é igual a 30. O resultado, o valor de x é 30. Mas fala a verdade, é uma coisinha que a gente tem que obedecer à matemática, que é o chamado princípio da reciprocidade.
Princípio do equilíbrio, tudo que você faz de um lado, você tem que fazer do outro. Mas tem um macetezinho para você resolver isso, que é muito mais rápido. Eu peguei essa mesma conta e coloquei ela aqui. Olha o que eu falei, você tem que deixar os valores que tem x de um lado e os que não tem do outro. Beleza. Tudo que tem x, você vai colocar de um lado só. Tudo que não tem, do outro. Lembrando, quem já está do lado certo, fica lá, não mexe. Quem precisa mudar de lado, ele vai inverter a operação. Como assim? Primeiro, eu falei que quem tem x vai ficar desse lado, primeiro membro, quem não tem, no segundo membro. Beleza. O 3x já está aqui, não mexe, só repete. Mas o 2x está no lugar errado. Manda ele para antes do igual. Se ele mudou de lado, ele troca o sinal. 3 coisas menos 2 coisas, uma coisa só. O 10 também, ele está no lugar errado. Ele está sozinho, não tem x. Se ele não tem x, ele tem que ir para o outro lado, para o lugar dele. Se ele troca de lado, ou seja, está antes, vai para depois do igual, ele está mais, ele vem menos. 40 menos 10, 30. 3 coisas menos 2 coisas, uma coisa. Você já achou o resultado direto. Beleza? Vamos pro próximo!